Pessoal, eu vou começar a aula de hoje fazendo o exercício que vocês entregaram hoje, tá? Para ver se ficou alguma dúvida, se vocês tiveram alguma dificuldade, se fizeram corretamente, tá bom? Então, daí vocês já ficam com as respostas certas. Eu vou fazer aqui no AutoCAD com vocês, espero que não fique travando. Qualquer coisa, vocês me avisam, tá? Eu vou pôr minha tela aqui para apresentar. Bom, gente, então no exercício da aula passada, vocês tinham que projetar uma prateleira de luz para uma janela de uma escola. Essa janela ela ficava a leste e ela estava situada na cidade de Belém. E o protetor solar, a prateleira de luz, né, que não deixa de ser um protetor solar, deveria proteger, né, essa janela a partir das 8 horas da manhã, que é o horário do início da aula, né? Então, primeiro eu vou fazer o processo aqui de montar a máscara de sombra com vocês no SolAR, né? O programinha que a gente usa. E depois a gente vai lá para o AutoCAD para fazer o projetinho para vocês verem, tá? Então, primeira coisa, né? A gente vai vir aqui no programinha SolAR escolher a cidade, né, que está localizada. Então, no caso é Belém, a primeira cidade que tem aqui. Então, abriu lá a carta solar de Belém. A gente sempre usa aqui o ângulo de referência como externo, tá? Então, vamos marcar aqui externo. Aqui, o nosso transferidor, ele tem que girar para o lado da fachada, né, que a gente está trabalhando. No caso, seria a fachada leste, então eu vou girar ele aqui 90 graus. Então, ele girou lá. Então, na minha fachada leste, né, fazendo a leitura aqui da carta solar, a gente teria sol a partir das 6 da manhã até o meio-dia. Né? Praticamente, isso acontece praticamente o ano todo de maneira igual. Então, lembrando que quanto mais perto a gente está, né, lá da linha do Equador, a gente tem mais ou menos a mesma quantidade de horas de sol durante o ano todo. E conforme a gente vai se afastando, vindo mais perto dos polos, a gente vai tendo uma grande diferença entre o período de insolação no verão e no inverno. Né? No caso aqui da nossa região, a gente tem o inverno, né, um pouco mais curto ali. A gente pode perceber, né, que nesse período ali de julho, o sol ele nascia, né, umas 6 da manhã, um pouquinho depois, às vezes, né, e já ia se pôr um pouquinho antes das 6 da tarde. E vocês vão ver que quando chegar no verão, lá no final de dezembro, né, a gente já vai ter bem mais horas de sol. Então, o sol ele nasce daí antes das 5, vai se pôr lá, nasce umas 5 e pouco, né? E vai se pôr lá quase 7 da noite. Tá? Então a gente já tem uma diferença maior. E nós estamos localizados no Trópico de Capricórnio, né? Depois a gente ainda tem mais, né? Quanto mais lá perto do polo, maior vai ser nessa diferença. Então, nessa cidade, a gente tem, né, essa quantidade de horas mais ou menos igual durante o ano todo. Então, todo o ano, né, tanto no inverno quanto no verão, a gente tem sol das 6 da manhã ao meio-dia nessa fachada. E lembrando que quanto mais perto da linha do Equador, mais a gente tem que pensar em proteção durante o ano todo, porque a gente não tem muita diferença entre as estações do ano, né? Então, a gente, claro, está estudando aqui a iluminação, mas a gente não tem como dividir os raios de sol. Então, quando a gente foi estudar lá as propriedades da luz, né, nós vimos que a gente tem o raio de sol e ele vem nessa radiação, vem luz, vem calor, vem ultravioleta, então não dá para a gente separar, né? E aí, então, a gente pensa nessa questão da proteção das janelas, tanto para a parte térmica, porque a entrada de calor é muito grande através dos vidros, mas a gente também pensa em relação à iluminação. Então, a iluminação, a gente tem aquela questão, né? Geralmente, ou a gente tem muito pouca luz,
né? Ou a gente tem uma quantidade muito grande de luz, que daí também não é legal, né? Então, os protetores solares, eles servem para dar um equilíbrio ali para a gente, né? Para que a gente não tenha luz direta batendo nos olhos das pessoas, nos planos de trabalho. Então, por isso que os protetores são importantes nos dois sentidos, tanto de iluminação natural, como também na parte térmica, beleza? Então, vamos lá. Então, a gente tem que fazer a proteção solar a partir das 8 horas da manhã. Então, o primeiro ângulo que a gente vai definir aqui é o ângulo alfa, né? Que é o nosso ângulo vertical frontal, que vai definir o ângulo, né? Que vem de frente com a nossa janela. Então, vamos acionar ele aqui. E aí, a gente vai digitar aqui o ângulo que a gente acha que tem que ser. Então, aqui, ó, a gente já tem, ó, 10, 20, 30. Então, tá vendo lá, ó, que às 8 horas da manhã tá bem em cima do ângulo do 30. Então, vou colocar aqui, ó, 30. Ele marcou o arco aqui para mim, ó, perfeito em cima das 8 horas da manhã. Então, se eu quero proteger a partir das 8, eu vou usar esse ângulo aqui, vertical frontal. Beleza? Aí a gente vai agora definir até aonde vai esse protetor nas laterais, que daí a gente usa o ângulo gama. Então, vamos marcar aqui e aqui os ângulos dos dois lados. E aí, agora a gente vai definir esse ângulo, tá? Então, vou chutar um ângulo aqui, vou chutar aqui 60 de cada lado. 60 e 60. Olha só, 60 e 60, tá vendo que não protegeu aqui, ó, esse pedacinho? Então, por exemplo, no dia 22 de dezembro, pegaria sol aqui entre as 8 e as 9 horas. Então, tá errado esse ângulo aqui, tem que ser um ângulo um pouco menor. Então, vamos por 40. 40, 40. 40 protege, mas dá ainda para eu economizar um pouquinho na dimensão e fazer um pouquinho mais justo, né? Então, vamos tentar 45, 45. Ó, agora ficou passando ali bem certinho, né? Nas 8 horas da manhã. Então, com esses três ângulos ali, a gente tem uma proteção boa, né? Desse período de insolação que a gente queria. Então, aqui na minha máscara de sombra, eu vou preencher ela aqui e aqui. Então, essa é a máscara de sombra da minha prateleira de luz para fazer a proteção dessa janela, que está voltada a leste, na cidade de Belém, a partir das 8 horas da manhã, tá? Então, o ângulo vertical frontal é 30 e os verticais laterais vão ser 45 e 45. Se alguém colocou 50, quer ver? Eu vou mostrar aqui o 50. Só para vocês verem. O 50 fica bem certinho também, mas ele passa um pouquinho, tá? De um dos lados. Mas se alguém colocou 50, não tem problema, tá? Fica bem justinho, mas ele dá uma passadinha aqui, tá vendo? Mas não tem problema, tá? Mas eu vou usar o 45. 45, ok? Então, vamos desenhar agora a nossa prateleira de luz. Então, vamos lá. Então, vamos aqui no AutoCAD. Então, vocês têm lá uma janela de 2 de largura por 1,5 de altura, certo? E aí vocês vão, primeira coisa, definir a que altura vai ficar a prateleira de luz, tá? Então, uma parte da janela fica sombreada e a outra parte fica ensolarada. Então, eu vou definir aqui que a nossa prateleira de luz vai ficar a 1 metro da janela, tá? Então, ó, só para vocês verem aqui, a minha prateleira de luz está a 1 metro da minha janela. Tranquilo? Aí, pessoal, essa prateleira de luz, essa parte de fora dela, ela precisa sombrear toda essa parte aqui da minha janela. Então, a gente tem aqui, ó, o ângulo 0,
E aí eu vou rotacionar. Opa, espera só um pouquinho, que eu apertei errado. Eu vou rotacionar essa minha linha aqui 30 graus, tá? A partir daqui. Então, vou colocar aqui, ó, 30. Então, aqui a gente tem, ó, esse ângulo. De 30 graus. Beleza? Então, isso quer dizer que a minha prateleira de luz, ela teria que ir até ela encontrar essa linha aqui do 30 graus, tá? Então, minha prateleira de luz, ela teria que passar aqui da janela 1,73. Beleza? Agora a gente tem uma outra questão, né? Essa parte aqui de 1,73 vai sombrear essa parte de baixo aqui da nossa janela. Esse pedacinho de cima, a gente vai ter entrada de luz. Só que também eu não quero que a pessoa que está aqui dentro, ela receba luz direta, né? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse ângulo aqui. Vou trazer ele para cá, ó. E vou estender aqui a minha prateleira de luz, para ela alcançar aqui até o final. Então, daí eu posso dar uma espessura aqui, vou pôr uma espessura de 5 centímetros para a minha prateleira de luz. Então, para ela fazer a proteção total ali, né, da minha janela, para que eu não tenha entrada de luz direta, daí ela vai ter que também passar aqui para dentro 72 centímetros. Beleza? Então, seria essa daqui a nossa prateleira de luz, olhando ela em corte. Pode ter dado diferença aí, dependendo da altura que vocês colocaram a prateleira de luz, tá? Mas o processo é esse daqui. Agora vamos ver quanto ela tem que passar nas laterais da janela. Então, eu vou pegar o mesmo alinhamento aqui da minha prateleira de luz, ó. Mesmo alinhamento lá. E aí, a gente tem aqui, ó, dos ladinhos, a gente precisa que ela faça o ângulo de 45 graus. Vamos colocar ali a cota. Beleza? 45 para cá. 45 para cá. E lembrando que nesse caso, né, aconteceu dos ângulos serem iguais, mas pode ser que os ângulos sejam diferentes. Vou pôr a espessura aqui. Opa. Então, para cada lado aqui, como eu usei 1 metro de distância, né? E é 45 graus, a gente vai ter 1 metro ali para cada lado. Beleza? E agora vamos desenhar ela aqui na planta baixa. Então, aqui a gente tem 1 metro. Para cá a gente tem 1,73.
Então, seria aqui, né, uma projeção. E aqui para o lado de dentro, a gente teria, então, esses 72 centímetros. Professora, Oi. no corte, aquela linha de 30 graus ali não devia sair da parte de dentro da janela? Porque aquele, o peitoril ali ainda faria sombra, não faria? A parte de baixo de 30 Aqui? graus. É. Ele tem que proteger até o peitoril aqui. Ah, não colocaria dentro? Não, porque dentro vai ficar menor, ó. Se eu puxar para dentro. É verdade. Verdade. Não teria, não precisaria vir até aqui. Tá correto. Poderia vir só até aqui mesmo. Um e meio daí. Vamos arrumar aqui. Tranquilo, gente? Agora eu vou fazer uma outra opção, né? Que ao invés da gente jogar essa partezinha aqui para dentro, a gente poderia fazer um protetor solar, né? Nessa parte aqui de cima, um brise, tá? Então, vou copiar aqui. Então, ao invés de eu usar essa partezinha aqui de dentro, eu poderia projetar um brise, deixar só até aqui a minha prateleira de luz. E projetar um brisezinho aqui nessa parte de fora, tá? Aí o brise, gente, o desenho do brise, né? Cada um pode fazer da maneira como quiser, quantos brises quiser, com a inclinação que quiser, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, eu vou escolher fazer 2 brises, um aqui, bem em cima, né? E um na metade. Ele tá ficando meio largo. E um aqui na metade, então ponto 25, tá? Eu vou fazer o brise inclinadinho, só pra gente. Eu vou rotacionar. Eu quero um brise inclinadinho ali. Aqui, tá? Eu vou usar esse mesmo ângulo aqui, dos 30 graus. E aí, então, o nosso brise, ele seria aqui, ó. Tá?
Então, essa é uma outra opção que a gente pode fazer também, né? Daí, em vista, a gente teria isso daqui e mais o brisezinho lá em cima, ó. Ô, Pro, eu tenho uma curiosidade. Do que seria feito, em geral, isso, na prática? Poderia ser tipo de um beiral mesmo, no Uhum, concreto. Poderia ser de madeira, pode ser metálico, pode usar qualquer material. uhum, A única entendi. coisa que a prateleira de luz é interessante que ela seja uma cor clara, porque além de sombrear, ela tem o objetivo também de refletir a luz lá para dentro, né? Uhum. Então, daí, a parte de cima dela ali teria que ser uma cor, né, o mais próximo possível de branco, para que a gente tenha uma boa reflexão lá para dentro. Mas aí nesse caso que tem esse brise inclinado, ela não deixaria de ser uma prateleira de luz? Tipo, porque pro lado de dentro ela não tem. Não, mas o sol vai bater aqui e ela vai jogar por entre os Ah, brises, entendi. entendeu? Uhum. Ah, que ótimo. Então, daí, pessoal, a gente teria isso daqui, esse desenho. Aí é uma questão de também estética, né? Se eu não quero que por dentro, né, talvez atrapalhe alguma função, ter essa prateleira de luz do lado de dentro também. Então, eu posso fazer o brise nesse pedacinho, tá? O importante é que a gente não tenha a entrada de luz direta nessa janela, pelo menos não chegando até o nosso usuário. No caso do brise, falando em conforto térmico, ele vai ser um pouco melhor, né, do que a gente deixar o vidro exposto, como nesse caso aqui, porque a gente daí, quando entra, né, o raio direto através do vidro, nós vimos que a gente tem essa grande problemática da entrada de calor, e daí o vidro vira uma estufa, né? Então, falando, né, dando esse equilíbrio entre conforto térmico e iluminação, o brise seria mais eficiente aqui. Mas nada impede também, né, que a gente faça a prateleira de luz dessa forma. Só que daí a gente tem que lembrar que a gente vai ter isso daqui lá para dentro da edificação, né? Então,
daí a gente tem que ver também, talvez, uma questão de plástica, de estética, né? Que pode também influenciar aí na decisão, né? Se vai fazer uma opção ou a outra. Beleza? Ficou alguma dúvida, gente, em relação à prateleira de luz? Então, só, né, relembrando aqui, a parte de fora serve para sombrear a parte de baixo e a parte de dentro serve para proteger das entradas dos raios diretos aqui na edificação. E a parte, né, superior aqui da prateleira de luz, que é o que dá, né, esse nome a ela, é que o raio de sol bata na superfície e seja refletido lá para dentro. Então, por mais que ela diminua um pouco a entrada de luz, né, do que se essa janela não tivesse nenhuma proteção, ela é interessante mesmo assim, porque a luz que entra é uma luz controlada, é uma luz com mais uniformidade do que a janela totalmente exposta, né? Que a gente viu que a janela ela é um elemento que faz com que a gente tenha muita desuniformidade em relação a uma abertura zenital, né? Então, mais próximo da janela fica com mais luz e na parte mais distante fica com menos. Então, a prateleira de luz, por ela jogar a luz lá para o fundo, ela consegue trazer um pouco mais de uniformidade para essa edificação, tá? Então, ela tem, né, suas vantagens nesse sentido. Beleza? Então, o importante... Pode perguntar. Eu também deixei a 1 metro ali no começo da janela, mas eu fiquei com dúvida entre essa altura. Tem um padrão ou a gente quis... Não tem padrão. Daí vai da escolha do arquiteto, quanto ele vai deixar exposto a parte de cima e quanto ele vai sombrear, tá? Entendi. Obrigada. No caso, se for... a gente tem uma questão da visão, né, de quem está lá dentro, porque a prateleira de luz, ela tem também essa vantagem em relação ao brise, que ela deixa mais livre a visão, né? Então, a gente pode pensar numa questão de altura, de visão, da altura das pessoas e tal. E também a gente tem que saber que quanto, né, mais a gente deixa exposto, nesse caso aqui, maior a entrada de calor, né? Mas a gente não tem um padrão, daí vai do projeto de cada um. Por isso que eu deixei livre para vocês escolherem a que altura vocês fariam a prateleira de luz, tá? Eu ia falar alguma coisa. Então, gente, o importante é a gente ter controle da luz natural, tá? Então, nós vimos aí durante esse bimestre, né? A gente já finalizou, tá? O nosso conteúdo. Então, nós vimos durante esse bimestre essa parte de iluminação natural. É algo para a gente parar para refletir, né? Porque a gente vê aí a maior parte dos projetos, as pessoas não conseguem não acender a luz durante o dia, né? E a gente vê isso na nossa casa, a gente vê isso no nosso trabalho, né? Hoje mesmo é um dia que está super nublado, né? E está escuro, né? Seria assim a pior situação de luz que a gente teria durante, né, o dia. Então, seria ali a pior situação de luz que eu poderia ter em relação à luz natural. E mesmo assim, a gente deveria conseguir, né, manter as lâmpadas apagadas. Então, sempre a gente tem que lembrar que quando a gente trabalha com conforto ambiental, a gente não está buscando só deixar o nosso usuário confortável, mas deixar o nosso usuário confortável gastando a menor quantidade de energia possível, né? Quanto menos energia eu gastar, melhor vai ser a eficiência, né, do meu edifício. Então, é isso que a gente busca, né, no conforto ambiental. Então, dessa forma, a gente sempre vai tentar utilizar o que a gente chama de estratégias passivas, né? Que a gente não tem gasto de energia. E no caso da iluminação,
a gente tem ali a luz natural de graça, né? Por um período bem grande do nosso dia. Então, nos nossos projetos, nós temos que aproveitar essa luz, né? Projetar as janelas de maneira que elas recebam a luz de uma maneira controlada, né? Então, a gente tem essa estratégia da prateleira de luz, a gente tem os brises, que foi o que a gente aprendeu lá em conforto térmico, mas a gente também pode projetar uma varanda, a gente pode projetar um beiral, né? Não necessariamente esse protetor solar ele precisa estar grudado na minha janela, ele pode ser um elemento mais afastado, eu consigo projetar também dessa forma, né? Então, a gente utilizando a carta solar, olhando certinho os ângulos, a gente consegue fazer projetos de todos os tipos de protetores solares. E isso é algo que a gente realmente tem que levar aí para a nossa vida profissional, durante, né, a faculdade aí. Até, acho que foi sábado, eu encontrei um ex-aluno meu da engenharia civil aqui no meu prédio, no meu vizinho, né? E aí ele veio me falar que ele, né, abriu um escritório e tal, e daí ele tem engenheiros e arquitetos lá. E ele falou assim, ele estudava numa turma, que era uma turma assim, que agora não tem mais comportamental na engenharia civil, mas nessa época tinha, né? E era uma turma muito, muito, muito terrível, assim, eu não sei nem falar para vocês, foi assim, a minha experiência de professora foi naquela turma, sabe? Eu tive que aprender a lidar assim com pessoas que eu nunca imaginei aquilo. Ele era um aluno muito bonzinho, sentava ali na frente e tal, só que eles não levavam nada a sério, né? E daí ele veio me falar que agora, né, que ele está trabalhando e tal, ele vê a importância da minha matéria e o quanto as pessoas estão exigindo isso dele, né? O cliente está exigindo isso dele. Então, o cliente, hoje ele não é mais um ignorante, né? Tem pessoas que elas já chegam ali com ideias, né, querendo uma economia de energia. Então, ele estava comentando comigo, né? O quanto faz falta hoje, né? Ele não ter prestado atenção na minha matéria, não ter levado a sério a disciplina, até porque na arquitetura isso não acontece tanto, mas lá na engenharia, o que acontecia? Eles falavam assim para mim, para que eu vou estudar isso? Eu só vou trabalhar com obra, eu só vou executar obra. Mas não é assim, né? E aí ele, né, veio falar comigo, achei bem legal. Porque realmente a gente... na faculdade a gente ainda não tem, né? Eu também era assim, acho que a gente não tem uma maturidade, a gente ainda não sabe muito bem quanto isso vai, né, afetar nossa vida profissional lá na frente. Mas é legal a gente perceber que as pessoas veem, né, a importância disso. Eu vejo que vocês são, né, uma turma bem dedicada, assim, e eu espero que vocês levem isso, né, para frente durante os projetos que vocês fizerem nos outros anos da faculdade, no TCC e depois na vida profissional de vocês. Tá? O mundo está aí cada vez mais querendo essa questão da eficiência energética, do conforto ambiental, né, de ser de gastar menos energia, né, porque a gente está com menos energia. Então, acho que é interessante vocês estudarem bastante nesse sentido. E até uma questão que eu vi esses dias, um Instagram que eu sigo dessas questões de conforto ambiental, né? Ia perguntando várias coisas sobre a janela, né? Então, não sei se vocês seguem lá da professora Marielle, até eu postei um negócio esse fim de semana de uma palestra que vai ter quarta-feira, da ProArchitect. E aí ia perguntando assim nos stories, né? Você já teve que, por exemplo, tá calor, você tem que fechar a janela porque a janela não tem nenhuma proteção e tá chovendo, né? Que é um caso como hoje, né? Então tá chovendo, agora parou um pouquinho, né? Mas estava chovendo, mas não tá frio, né? E aí as nossas janelas não têm proteção.
E aí a gente tem que fechar a janela para não chover dentro de casa. E aí a gente fica com calor. Aí quem tem ar-condicionado, liga o ar-condicionado. E aí tem um gasto de energia que talvez não fosse necessário se a minha janela não tivesse uma proteção que não chovesse aqui dentro, né? Ou até mesmo a questão da luz, né? Então, se eu tivesse uma quantidade de luz suficiente, não precisaria acender as lâmpadas durante o dia, né? Então, a gente tem que parar para refletir sobre essas questões, né, de conforto e levar isso realmente para a nossa profissão como algo que é uma premissa de projeto, né? Como eu falo sempre para vocês, não dá para pensar nesses elementos depois que o partido do meu projeto já está pronto, né? Isso tem que ser pensado no partido do meu projeto. Então, como que eu vou resolver todos esses problemas de conforto ambiental na minha edificação? E lembrando que muitas vezes a gente abre mão de uma coisa pela outra, né? Fazer projeto, ser arquiteto é fazer escolhas, né? Então, eu vou escolher aquilo que é melhor naquele momento para aquela edificação, né? Então, eu vou escolher a melhor forma de fazer essa planta, de distribuir os ambientes, de proteger as aberturas. Muitas vezes eu vou dar uma prioridade na acústica, em outros momentos eu preciso dar uma prioridade na iluminação, em outros eu preciso dar prioridade total no conforto térmico. Conforto ergonômico, daí não tem escolha, né, gente? A gente sempre vai, pelo menos o mínimo do mínimo, a gente vai ter nas edificações que a gente vai projetar. Então, sempre mantendo o equilíbrio aí entre essas funções, tá? E sempre buscando gastar a menor quantidade possível de energia nos nossos edifícios. Beleza? Então, fica essa reflexãozinha aí para o final do nosso bimestre. Tem uma atividade que vai abrir agora 9 horas para vocês fazerem, que vale o finalzinho da nota do trabalho, vale 0,5. Eu chamei essa atividadezinha de revisão, tá? São alguns exercícios dos que a gente já fez para vocês darem uma relembradinha aí, fazerem novamente o exercício lá das medições. Então, são exercícios tranquilinhos ali de opção, tá? Só vocês marcarem a resposta correta para dar uma relembradinha, tá? Que daí semana que vem vai ser a nossa prova. Então, acho que essa disciplina ela é bem mais tranquila, né? Que a disciplina de conforto térmico. A gente já aprendeu muita coisa lá em conforto térmico, então acaba que a iluminação natural ela fica mais leve, né? Para a gente entender essa questão. Então, daí vocês façam esse exercício. E aí a gente finaliza aqui essa parte da disciplina, que daí no bimestre que vem a gente vai começar a parte de iluminação artificial. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Pro, nesse exercício, quando você estava fazendo a máscara de sombra, você tinha colocado um ângulo em que eu não lembro bem ao certo qual era, mas que falava que acho que em janeiro e dezembro não promoveria sombra, né? Ele não. Uhum. E, tipo, em se tratando de uma escola em que o período letivo não funciona entre esse. Não tem nesse período, né? E o outro que pega também, que era um pouquinho de junho, quase férias. Na prática, na realidade, teria algum problema diminuir esse ângulo? Ou você acha que é um pouco mesquinho não querer aumentar o ângulo para, tipo, cobrir esse Eu acho que a período? diferença é tão pouca que eu acho que pode deixar bem certinho aqui, como eu Uhum, mostrei, tá? No máximo, como eu falei, talvez deixar aqui no 50 não vai fazer muita diferença, tá? uhum, Por isso é que eu falei, quem colocou 50 tá correto. Mas colocar mais do que isso, até porque, por exemplo, vamos supor que isso aqui fosse ali no Sesumar, né? No caso, na faculdade, né? uhum, A gente não tem aulas no período de janeiro e no período ali de julho. Porém, a gente tem curso de férias, né? Porém, a uhum, gente uhum. tem, às vezes, uma reunião, alguma coisa que pode acontecer nesse ambiente
nesse período. Então, a gente, né, porque ali vai dar pouquíssima diferença em questão, né, de Uhum. economia de material. Então, sempre vamos buscar fazer bem justinho ali, mas sempre contemplando todo o período. Beleza. Beleza? Deixa eu ver se chegou mais alguém depois que eu fiz chamada. Beatriz De Pieri. Beatriz Gonzalez. Maria Fernanda, não. Não. Bom, pessoal, então agora abriu aí a atividade para vocês fazerem, tá? Acho que está bem tranquilinho aí de fazer. Daí ela vai ficar aberta até amanhã cedo, tá? Então até amanhã às 8 da manhã. Aí depois que fechar, eu libero para vocês a pontuação lá, daí já vai aparecer as respostas corretas e tal, se alguém ficar com alguma dúvida, tá bom? Então, gente, até mais, até quarta, para as minhas plantinhas e até sexta para os demais. E não esqueçam, sexta-feira, a nossa apresentação do conforto ergonômico, tá? Então, daí, deixem prontinho para a gente apresentar, tá bom? Bom, inclusive, se você conseguir dar uma olhadinha até sexta, eu mandei um e-mail. Tá bom, eu já vou olhar lá. Tá, obrigada. De nada. Beijo.